plantinhas, o sol gostoso e as aves a cantar, que prazer! Oh, venha correr comigo atrás das borboletas, oh, venha explorar comigo recanto sem igual, oh, venha correr comigo atrás das borboletas, oh, venha explorar comigo recanto sem igual. Subir nos montes, brincar nas águas, catar frutinhas, mil coisas descobrir, que prazer! Oh, venha passear comigo no bosque e nos campos, oh, venha cantar comigo louvores ao Senhor, oh, venha passear comigo no bosque e nos campos, oh, venha cantar comigo louvores ao Senhor. Oh, venha passear comigo no bosque e nos campos, oh, sim, vem olhar comigo as coisas que Deus fez, oh, venha passear comigo no bosque e nos campos, oh, sim, vem olhar comigo as coisas que Deus fez. O céu tão lindo, as mil plantinhas, o sol gostoso e as aves a cantar, que prazer! Oh, venha correr comigo atrás das borboletas, oh, venha explorar comigo recanto sem igual, oh, venha correr comigo atrás das borboletas, oh, venha explorar comigo recanto sem igual. Subir nos montes, brincar nas águas, catar frutinhas, mil coisas descobrir, que prazer! Oh, venha passear comigo no bosque e nos campos, oh, venha cantar comigo louvores ao Senhor, oh, venha passear comigo no bosque e nos campos, oh, venha cantar comigo louvores ao Senhor. Bom dia, crianças, pais, juniores que estão nos acompanhando. Tá começando mais uma escola bíblica dominical aqui na Igreja Batista Bereana e hoje a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre a história dos patriarcas. Semana passada a gente escutou mais um pedaço da história de Abraão e seu filho Isaac e hoje a nossa história é sobre quando Isaac precisou de uma noiva. Então, para a gente começar o nosso dia, a gente vai começar cantando alguns corinhos e a gente vai agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem nos dado, agradecer porque Ele cuida de nós e Ele nos dá o sol, os pássaros, as coisas que também nos trazem vigor, nos trazem alegria. Graças te damos, terno Jesus, pela manhã tão cheia de luz e pelo sono reparador que desfrutamos por teu santo amor, pelo gorjeio do rouxinol, pelos amigos, raios de sol que as criancinhas trazem vigor e ao mundo fazem tão encantador. Graças te damos, terno Jesus, pela manhã tão cheia de luz e pelo sonho reparador que desfrutamos por teu santo amor, pelo gorjeio
pelos amigos, raios de sol que as criancinhas trazem vigor e ao mundo fazem tão encantador. Graças te damos, menino Jesus, pela manhã tão cheia de luz e pelo sono reparador. Desfrutamos por teu santo amor, pelo gorjeio do rouxinol, pelos amigos, raios de sol que as criancinhas trazem vigor e ao mundo fazem tão encantador, e ao mundo fazem tão encantador. Nós podemos agradecer a Deus pelos nossos amigos, pelos raios de sol que nos trazem vigor, nos deixam fortes e deixam todo o nosso mundo encantador. Agora nós vamos cantar uma outra música que fala que nós comemos, corremos, nós ficamos fortes. Mas para a gente possa crescer com Jesus, nós precisamos cantar, orar, falar com Jesus, ler a nossa Bíblia. São coisas que vão nos deixar fortes na nossa amizade com Deus. Mas também nós precisamos correr, pular, ganhar forças, comer direitinho para a gente ficar crianças fortes. Comer pra fortificar, correr, pular pra forças ganhar, crescendo, crescendo, criança feliz e forte, bem fortificando. Cantar, orar, falar com Jesus, a Bíblia ler pra amar a Jesus, crescendo, crescendo nas coisas de Deus e fortificando com Cristo. Isso mesmo, crianças, que nós possamos ficar fortes com Cristo. Vamos cantar uma música que diz que eu sei que Jesus é o meu Salvador. Eu sei disso porque a Bíblia me diz que Jesus me ama, Jesus me salva. E se eu creio nele, um dia eu vou poder morar lá no céu. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Agora, nós vamos cantar uma música que nos fala que o amor do meu Deus é grande, tão grande, que Ele deu o seu Filho por mim. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu seu Filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu seu Filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu seu Filho por mim. O amor do nosso Deus é grande, muito grande.
Ele deu o seu Filho por nós. E nós vamos cantar agora juntos, vocês vão me ajudar a cantar a nossa música que a gente conhece bem, que fala que o amor de Deus ele é grande e ele é largo. Vamos cantar juntos? A nossa música diz assim: grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Vamos cantar juntos? Você consegue fazer os gestos? A gente faz grande e largo. A gente faz um coração para representar o amor. E a gente diz que o amor de Jesus é grande e largo. Beleza? Nós vamos cantar mais uma vez. Grande e largo. Depois a gente vai cantar sem o largo. Então vamos cantar junto agora. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Agora vamos cantar sem o largo, beleza? Então não pode falar o largo. Grande, o amor de Jesus é grande, o amor de Jesus é grande. Conseguiu? Acertou? Então agora vamos cantar bem rapidinho, sem baralhar os gestos. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Muito bem, crianças. Nesse momento agora a gente vai estar assistindo junto os vídeos das crianças que decoraram os versículos. Lembra que essa semana a gente tinha um desafio grande? A gente tinha 2 versículos para decorar. Um para os maiores e um para os menores. Então agora, primeiro nós vamos estar ouvindo aqueles que decoraram Romanos 8:32. Estão de parabéns porque decoraram o versículo de Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? É uma pergunta. Será que aquele que deu seu próprio filho por nós, ele também não vai cuidar de nós? Vamos escutar as crianças que decoraram esse versículo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregando ele por todos nós, como nos não dará com ele também todas as coisas? Romanos 8:32. Parabéns, foram muito bem, compraram esse desafio e decoraram esse versículo. Parabéns! Agora nós vamos escutar as crianças menores que decoraram o versículo de João 3,17. E o versículo de João 3,17 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos escutar então as crianças que decoraram João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que não julgasse ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Por Deus enviou seu Filho ao mundo
para o mundo fosse salvo por ele. João 3:6. Todos estão de parabéns, muito bem. Que bom que vocês decoraram os versículos. Nesse momento agora, então, eu vou chamar a tia Cleide, que vai estar com a gente hoje, e ela vai ensinar o versículo dessa semana. O versículo que tem a ver com a nossa lição de hoje, que nós vamos estar aprendendo. Bom dia, pessoal. Que bom poder estar com vocês nessa manhã, né? Uma manhã tão gostosa que está. Eu sou a irmã Cleide. Hoje eu vou estar com vocês contando uma história da palavra de Deus, né, que está no livro de Gênesis, capítulo 24, todo o capítulo 24. Então, depois, com mais calma, vocês podem ler em casa com os seus pais, né, está vendo bem, com os mínimos detalhes, essa história. Mas antes de contarmos a história, nós temos um versículo da palavra de Deus, que está no livro de Salmos, Salmos 37, 5. E diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tá? Vamos repetir junto comigo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Esse versículo, vocês vão estar durante a semana decorando ele, juntamente com os seus pais, né? E estar mandando o vídeo gravado para que domingo que vem vocês possam se ver, né, falando o versículo. É muito importante, né, guardar a palavra de Deus no coração. Então vamos repetir junto comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Hoje o versículo é mais fácil, não é mesmo, crianças? E ele traz um aprendizado muito importante para a gente. Podemos confiar que Deus vai fazer o melhor das nossas vidas. Nós podemos ficar tranquilos e entregar as nossas preocupações para eles. Entregar o nosso caminho ao Senhor. E Ele fará o que for necessário por nós. Então vamos cantar a nossa música, que diz que nós guardamos a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor? Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Muito bom que a gente possa estar guardando a palavra de Deus cada vez mais no nosso coração e andando conforme aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Antes da gente ir para a nossa história, a gente vai cantar mais uma música. É uma música que diz que Jesus carregou a culpa dos meus pecados. Você sabia que eu sou muito pecadora? Assim como você. Eu penso coisas, eu falo coisas, eu faço coisas, eu sinto coisas que desagradam a Deus. Porque todos nós fazemos coisas que desagradam a Deus. E essas coisas nos separam dele, nos tornam inimigos de Deus. E inimigos de Deus não podem ir morar com ele um dia no céu. Mas Jesus, ele veio ao mundo para carregar essa culpa dos nossos pecados e poder oferecer a nós o perdão, para que possamos nos tornar amigos de Deus e um dia irmos morar com Ele no céu. Então, nós vamos cantar juntos, eu e você, uma música que fala assim, que Jesus carregou as culpas pelos meus pecados quando Ele morreu lá na cruz. E quando eu confio nele, Ele pode perdoar os meus pecados. Vamos cantar junto, então? Carregou Jesus a culpa de um menino como eu, lá na cruz morrendo meus pecados, levou todos e me abriu caminho para o céu.
Sou pequeno, mas Deus salva ao menino como eu. Glória, aleluia, recebendo a Jesus Cristo, tenho livre entrada lá no céu. Isso mesmo, nós temos livre entrada lá no céu se um dia nós recebemos Jesus como nosso Salvador, aquele que pode perdoar os nossos pecados, e nós reconhecemos Ele como Senhor das nossas vidas, aquele que vai nos ensinar o que nós devemos fazer para que nós possamos ficar cada dia mais perto de Deus. Vamos para a nossa história de hoje? Nós vamos ouvir a tia Cleide, que vai contar a história de como foi que Isaac encontrou uma noiva para ele. Muito bem. Agora, a história que nós vamos ouvir hoje, ela está na Bíblia, como eu acabei de falar, né? No livro de Gênesis, capítulo 24, todo o capítulo 24. E essa história é uma história muito bonita, uma história que fala de casamento. Então, o nome da história é Uma Noiva para Isaac. É uma história muito linda. Então, conta a Bíblia, né, conta a palavra de Deus, que Sara e Abraão já estavam bem velhos e ela chegou a falecer, ela morreu, né? E Abraão ficou somente com seu filho Isaac, ficaram somente os dois. E Isaac já tinha mais ou menos uma idade de 40 anos e estava solteiro. Ele precisava arrumar uma noiva, né, para se casar. Então, Abraão, percebendo isso, né, que o seu filho precisava arrumar uma noiva, chamou o seu servo, né, chamou o seu servo mais de confiança que ele tinha, conversou com o seu servo, para que ele fosse lá na cidade onde ele morava antes, na Macedônia, procurar uma moça que fosse da vontade de Deus para se casar com seu filho Isaac. Porque aonde eles moravam, não tinha uma moça que fosse adequada para casar com seu filho. Abraão, conversando com o seu servo, fez ele jurar, né, fez um juramento que ele iria trazer uma moça que fosse segundo o coração de Deus e que teria que ser lá da cidade de onde Abraão teria vindo. Abraão, conversando com o seu servo, preparou-lhes joias, presentes, né, para que ele pudesse estar fazendo aquela viagem e chegando lá pudesse estar presenteando aquela moça que seria a esposa do seu filho. E era uma longa viagem, era muito longe. Quando o servo saiu para viajar, se preparou e foi viajar. Quando ele chegou lá na Macedônia, ele estava muito cansado. Era uma viagem muito longa, muito cansado. Ele, juntamente com seus animais, os camelos, né? Porque eles andavam muito de camelos. E eles pararam à beira de um poço para tomar água. E naquele momento, o servo começou a fazer uma oração. Ele orou a Deus, ele fechou os olhos e ele orou a Deus para que Deus pudesse estar mostrando a pessoa certa para poder ele estar entrando em contato com essa pessoa para saber se realmente era a vontade de Deus que tinha essa pessoa para casar com o filho de Abraão. E no momento que ele estava orando, apareceu uma moça ao pé do poço com um pote, um cântaro, né? A Bíblia fala cântaro, para tirar água do poço. E quando ele abriu os olhos, ele viu a moça ali. E em seguida, ele perguntou o seu nome. E ela respondeu: sou Rebeca, neta de Naor. Quem era Naor? Naor era irmão de Abraão. Então, naquele momento, o servo percebeu que era a pessoa certa que Deus havia indicado, segundo a oração que ele havia pedido. E era uma moça muito bonita, muito formosa, a Bíblia conta. O servo, ele já na hora que ele percebeu Rebeca ali explicando que era parente de Abraão, ele deu várias joias para ela, presentes.
Ele ficou muito feliz em saber que Deus tinha ouvido a sua oração. Imediatamente, Rebeca correu para dentro da sua casa e conversou com seu irmão Labão. Ela conversou com seu irmão e ali eles viram que tinha alguém especial lá fora. E o que ele fez? Mandou Rebeca lá chamar o servo para estar jantando junto com eles ali e passar a noite ali também com eles, porque já era final de tarde. O servo, ao adentrar a casa, conversou com a família, com o pai, com o avô, com o irmão de Rebeca, e explicou o que ele estava fazendo ali naquela cidade. Explicou que ele era servo de Abraão e que precisava levar alguém para casar com o filho do seu patrão. E então a família de Rebeca entendeu que seria a pessoa certa para estar casando com o filho de Abraão, com Isaque. E eles todos concordaram, porque viram essa que era a vontade de Deus. Logo que amanheceu o dia, o servo se preparou, levantou, Rebeca também se preparou, com as suas coisas, e foram viajar lá para a terra de Canaã, aonde morava Abraão com seu filho Isaque. E quando eles estavam chegando, se aproximando da casa de Abraão, Rebeca percebeu um moço lá no meio do campo, e ela disse assim para o servo: quem é aquele moço que está lá? E o servo respondeu: aquele é Isaque, é o filho de Abraão. E ela ficou muito ansiosa para conhecer o seu futuro esposo, o seu noivo, seu futuro noivo. Ela ficou muito feliz. E quando se aproximaram um do outro, também Isaque estava ansioso para conhecê-la, eles se casaram e foram felizes. Amém? Então, crianças, tem situações na nossa vida que nós temos que tomar alguma decisão difícil. Essa foi uma decisão difícil para Rebeca. Largou sua família, deixou sua família lá e foi morar noutra cidade que ela nem conhecia. Então foi uma situação difícil, mas ela confiou em Deus, ela confiou no Senhor. Então, como nós estamos estudando o versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, Salmo 37:5. Então, a confiança tanto de Rebeca em Deus como de Abraão. Ele confiou que Deus estaria mandando a pessoa certa para casar com seu filho Isaque. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi estudada hoje, que o Senhor possa estar guardando em nossos corações e que possamos entender sempre qual é a tua vontade para nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada lar, cada criança que está ouvindo essa historinha de hoje. Abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que história interessante essa que nós ouvimos hoje. Abraão pediu para que Eliezer, o seu servo de confiança, fosse para um lugar lá longe para encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. Era um lugar longe, naquela época não tinha GPS, não tinha mapas que nem a gente tem hoje. Provavelmente, aquele servo de Abraão, talvez ele nunca tivesse ido para aquelas bandas. E aí Abraão só falou para ele assim: olha, você vai até aquela montanha, aí você vira à direita e você vai reto. Aí quando você chegar lá num posto tal, você vira à esquerda e anda mais umas 2 horas. Você já imaginou umas coordenadas assim para você fazer uma viagem muito grande sem você saber muito bem para onde você está indo? Era uma situação difícil que o Eliezer estava. Além disso, ele tinha uma tarefa difícil. Ele precisava encontrar uma esposa que fosse boa para Isaque, que o Isaque ia ficar com ela para o resto da vida. Então, o que aconteceu com Eliezer? Eliezer, ele conhecia o Deus de Abraão, o Deus do seu patrão. Deus não tinha aparecido para Eliezer, Deus tinha aparecido para Abraão. Mas o Eliezer tinha visto na vida de Abraão o cuidado de Deus. E ele entendia que era esse mesmo Deus que o seu patrão servia, que ele também ia servir. Então, ele, primeiro de tudo, quando ele foi fazer sua viagem, ele orou a Deus e colocou
o caminho que ele ia fazer diante de Deus e pediu a proteção e a direção de Deus. Ele entregou o caminho dele ao Senhor, as decisões que ele tinha que fazer pela frente. E a Bíblia diz que quando ele se pôs no caminho para encontrar uma esposa para Isaac, Deus o guiou. Deus deu direção a ele, Deus deu sabedoria a ele para encontrar qual era a moça que iria ser a moça certa para Isaac. Então, Eliezer confiou em Deus e Deus cuidou de Eliezer. Deus levou ele até o lugar certo e mostrou a ele quem era a moça certa para casar com Isaac. Então ele foi lá, ele conversou com a família da moça, a moça quis vir, a moça veio, eles voltaram em segurança. E a Bíblia diz que Isaac amou Rebeca e eles casaram e tiveram filhos que nós vamos estudar na outra história da semana que vem. Nós estamos caminhando para o fim da nossa escola dominical e eu queria que a gente cantasse uma música que diz que faz um questionamento para a gente. Essa música nos pergunta: se o seu coração parasse de bater agora, para onde você vai? Você já pensou nisso? Se o seu coração parar de bater agora, o que acontece com você? Você morre, não é mesmo? Quando o nosso coração para de bater, nós morremos, nós partimos dessa vida. E se você morrer hoje, para onde você vai? Você já pensou no que vai acontecer com você na sua eternidade? O que nós aprendemos é que Deus, ele nos criou para uma eternidade, para poder passar todo o tempo do mundo com ele. Mas quando nós pecamos, nós fizemos aquilo que desagrada a ele, nós somos separados dele e condenados a viver para sempre num lugar longe dele, num lugar em que nós não podemos mais desfrutar do seu amor, da sua santidade, da sua bondade, das coisas belas que ele faz, porque nós estamos totalmente separados deles. E esse lugar é conhecido como inferno, um lugar muito triste, com muita dor. Mas Deus nos amou muito que ele mandou seu próprio filho para ser aquele que pode nos dar salvação, nos religar com Deus, nos fazer amigos de Deus novamente, para que nós possamos ir morar com ele no céu um dia. Então vamos cantar essa música que pergunta pra gente isso e nos fala, são 2 caminhos para você escolher e você tem que tomar essa decisão. Será que você, criança, já tomou essa decisão? Canta essa música pensando sobre isso. Esse é o meu coração batendo. E se o teu coração parar de bater agora, pra onde você vai? Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Não sei pra onde. Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Não sei, me diga logo. Céu e inferno, vou descrever. Há 2 caminhos pra você. Hoje Cristo te estende a mão pra te dar a salvação e tirar da tua cabeça essa dúvida cruel. Que bom. Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Pra onde? Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Você sabe? Então me conta. Céu, inferno, vou descrever. Há 2 caminhos pra você. Hoje Cristo te estende a mão pra te dar a salvação e tirar da tua cabeça essa dúvida cruel. Ah, que bom! Teu coração parar de bater agora. Se você for embora, pra onde você vai? Agora eu já sei. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu vim para revisar a história. Espera. Tá faltando alguém, não está? Eu tô sentindo falta de alguém, e vocês? De quem será? Vocês sabem?
Ah, é da Débora! Vamos chamar ela! Débora! Cadê você? Débora! Oi, Pedrinho, tudo bem? Você já tá aqui. Sim, eu estou. E você? Chegou cedo, Pedrinho. Eu fui ali beber uma água. Que bom que você já tá aqui pra gente. Vamos então começar a revisar a história de hoje com as crianças. Qual é o nome da nossa história de hoje mesmo? Uma esposa para Isaac! Mas qual a dificuldade que tinha pra ele ter uma noiva? Ele não podia escolher, assim, uma menina, assim, de onde ele estava morando, onde ele conhecia? Qual era a dificuldade? Porque Abraão queria que ele se casasse com alguém da terra dele. E essa terra não era muito pertinho, né, Pedrinho? Abraão tinha viajado, tinha andado muito tempo. Lembra que a gente ouviu na história que ele foi até o Egito, aí depois ele foi até Canaã, andou vários anos, tinha um longo trajeto pela frente para poder encontrar essa noiva lá do outro lado. Mas o Isaac foi para lá para encontrar essa noiva. O que aconteceu? Abraão mandou um servo dele, alguém de confiança chamado Eliezer. Eliezer foi até lá. E a Bíblia diz que ele levou um animal junto com ele. Que animais que era esse que foram junto com ele durante a viagem? Você lembra, Pedrinho? Era camelos! Ele foi numa viagem de camelo, porque o camelo é um animal muito resistente. A viagem era longa, então eles foram viajar de camelo. E aí, o que a Bíblia conta pra gente que Eliezer fez antes de viajar? Ele orou pedindo a Deus sabedoria para escolher a esposa de Isaac. Isso mesmo. Então ele foi, Deus guiou o caminho dele, ele entregou o caminho a Deus e Deus cuidou dele, fez com que ele chegasse até lá na terra do Abraão. E quando ele chegou lá na terra do Abraão, como que ele ia escolher a esposa certa para Isaac? Tinha várias mulheres, várias meninas. E aí, como que ele ia escolher, saber qual era a esposa certa? O que ele fez? Ele orou de novo. E ele teve uma ideia, ele falou assim, olha, tem 13h que todas as mulheres, as meninas solteiras, elas vêm tirar água do poço para levar para casa. É uma responsabilidade delas. Naquela época as meninas solteiras faziam isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui perto do poço com os meus camelos e vou pedir água para essas meninas, que eu sou um viajante, né? E vou pedir para elas um pouco de água para poder encher aqui a minha botija para tomar água. E ele orou a Deus e falou assim, olha, Senhor, me mostra qual é a moça certa. E essa moça certa faz com que ela diga para mim assim, eu vou tirar água para você e para os seus camelos também. Porque isso é uma tarefa muito difícil, porque camelo bebe muita água. E ele tinha vários camelos. Mas a menina que fosse realmente uma moça hospitaleira, que fosse bondosa, ela ia querer ajudar o viajante, ia poder ajudá-lo dando água para os seus camelos também. Então ele orou a Deus e pediu ajuda nisso para que ele soubesse qual fosse a menina certa, a moça certa. E aí, o que aconteceu? Será que deu certo? Ele conseguiu escolher a moça certa? Sim, chegou uma moça chamada Rebeca. Ela deu água para ele e para todos aqueles camelos. Isso mesmo, Pedrinho. Ela deu água para ele, para os camelos. E aí ele entendeu que esse era o sinal de Deus de que aquela era a moça certa para Isaac. Então ele foi lá, conversou com a família dela e pediu para poder levar ela para casar com Isaac. E a família dela aceitou? Sim, eles deixaram. E a Rebeca queria ir para lá também? Sim! Isso mesmo, a Rebeca também quis ir juntamente com Eliezer para conhecer Isaac e casar com ele. Então eles voltaram até onde Abraão estava. E aí elas estavam vindo de camelo, estavam voltando. O que aconteceu quando eles chegaram perto de onde Abraão estava acampado? Apareceu um homem. Ela perguntou para Eliezer quem era aquele homem. Ele falou que era Isaac, o esposo dela. E ela ficou muito encantada com a beleza dele. Isso mesmo, ela amou Isaac. A Bíblia diz que Isaac amou Rebeca quando ele viu. E eles foram muito felizes juntos, eles casaram. Que legal, né? Como Deus cuidou de Eliezer, mostrou que Rebeca era a esposa certa para Isaac. E quando Isaac conhece Rebeca e Rebeca conhece Isaac, eles se amaram e formaram uma grande família. E continuaram a família de Abraão. E é isso que diz o nosso versículo dessa semana, não é mesmo, Pedrinho? Já decorou ele? Sim, eu já decorei. É Salmos 37:5. Ele diz assim, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Exatamente, foi o que Eliezer fez, não é? Ele entregou o caminho dele ao Senhor e confiou que Deus ia dar direção e sabedoria a ele. E nós também podemos confiar nossas vidas a Deus. E as crianças têm o desafio de decorar esse versículo essa semana, não é mesmo? É verdade! Elas têm que decorar o versículo e mandar pro pastor até sexta-feira à noite! Isso mesmo. Quando você manda o versículo até sexta-feira à noite, fica mais fácil para a gente colocar na programação, dar os parabéns para você também e falar o seu nome aqui na Escola Bíblica Dominical. Papai e mamãe, ajude seus filhos a decorar os versículos para que eles possam realmente estar guardando a palavra de Deus nos seus corações. E antes da gente ir embora, Pedrinho, a gente tem que lembrar qual é a história da semana que vem, não é mesmo? Para deixar todo mundo curioso. Sim! A história da semana que vem é sobre os filhos de Isaac e de Rebeca! Sabia que eles tiveram filhos gêmeos? Eles tiveram filhos gêmeos e a gente vai saber um pouquinho da história desses filhos gêmeos que cresceram juntos. Você não vai querer perder semana que vem. Vamos orar antes de nós acabarmos, Pedrinho? Falar com Deus e aí a gente vai estar encerrando. Senhor nosso Deus, muito obrigada pelo dia que o Senhor nos deu. Quero agradecer porque o Senhor está cuidando de nós. Em todos os nossos caminhos, nós podemos entregá-los ao Senhor e confiar que o Senhor vai estar cuidando de nós e dando direção. Assim como o Senhor dirigiu, mostrou o caminho certo para Eliezer. Que nós possamos estar confiando em Ti. Nos dê um ótimo domingo. Deus é tão bom pra Amém. mim. Veja como estou contente. Aproveite o dia com seus pais. Minha vida é diferente. É que de novo nasci. Deus me criou pra si. Mas eu fui como ovelhinha que saiu pra andar sozinha. Fui para longe de Deus, mas o pastor veio me buscar, ovelhinha assim perdida, deu por mim a sua vida e me salvou. Eu recebi